Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, no bairro Juvevê, em Curitiba, está começando o Olho Clínico, nosso programa de saúde de todas as semanas. E o assunto de hoje é a disfunção erétil, popularmente conhecida como impotência sexual masculina. Para falar sobre esse assunto, está conosco aqui no estúdio o médico urologista Fernando Lorenzini, responsável pela área de andrologia do Serviço de Urologia do Hospital de Clínicas da Universidade. Dr. Lorenzini, existe uma frase que é clássica: isso nunca me aconteceu antes. E essa frase tem um efeito psicológico muito grande para os homens porque atinge em cheio o valor cultural da masculinidade. Como é que esses homens chegam ao consultório de um urologista, um especialista em andrologia? Bem, normalmente o paciente, quando passa por uma situação dessa, ele procura se testar ou realmente ver se isso vai se repetir ou não. Com o passar do tempo, se não se resolve espontaneamente, ele passa a sofrer muito, porque ele passa como que o dia inteiro pensando sobre o assunto, ficando deprimido, com muita ansiedade, às vezes interfere com o sono, se acorda já pensando sobre o assunto, se sente mais impotente até para o trabalho, para as atividades diárias, prejudicando às vezes até no próprio emprego, desempenho, etc. Então o paciente, ele com o tempo, ele vai talvez escutar um amigo, alguém, até chegar ao ponto em que ele diz: não, eu vou procurar um profissional que trabalhe corretamente no assunto, para que eu esclareça se isso é de uma origem psicológica, se é de uma origem orgânica. Infelizmente, às vezes os pacientes apostam que é de origem orgânica. E isso atrapalha um pouco, porque eu diria que acontecer isso alguma vez na vida, se for do ponto de vista emocional, até diria que é uma sorte para o paciente. Porque, quem sabe, isso é um grande momento para o paciente se conhecer emocionalmente. Ou seja, normalmente ele pensa que é uma causa orgânica. Geralmente o paciente pensa, deve ter alguma coisa orgânica. E ele se automedica nesse caso? É possível que sim. Isso porque hoje está muito fácil para o paciente buscar alguém, uma farmácia, etc., e escutar um conselho, um amigo. Medicamento. Exatamente. Então, não sei, na minha opinião, eu acho que esse não seria o bom caminho. Acho que o bom caminho seria essa primeira parte, sim, ouvir amigos, ouvir outras pessoas, etc. Isso é bom. Mas, na hora de investigar, ver o que é, procura um profissional para a gente fazer pelo menos exames mínimos, que não são exames invasivos que vai maltratar o paciente. Na maioria das vezes, só exame de sangue, onde a gente vai procurar, às vezes, descobrir um diabetes que ele não sabe que tem, uma insuficiência renal que ele não sabe, um colesterol muito alto, alguma alteração hormonal que ele desconhece. E é uma grande oportunidade para se tratar isso e melhorar do ponto de vista global, não só do ponto de vista da ereção. Que, veja bem, Ney, ereção propriamente dita, ele, como você comentou comigo antes, o pênis não é um órgão separado do nosso organismo. Ele faz parte de todo esse conjunto. E a sobrevivência, digamos assim, a vida do pênis, a grosso modo, basicamente é a vida de nossas artérias, que é a chegada de maior aporte de sangue que faz com que o pênis entre em ereção. Ou seja, é um fenômeno de dilatação, de relaxamento das artérias. Ou seja, como a gente diz, tem que relaxar realmente. E esse relaxamento das artérias só vai ocorrer se as artérias do pênis estão sadias. Então diríamos assim, que a vida do pênis é a vida das nossas artérias. Por isso que a gente fala tanto que precisa, ver se tem diabetes, as pessoas que têm que controlar bem o diabetes, que a gente sabe que o diabetes com o tempo vai lesando as artérias, evitar a arteriosclerose, é evidente, o tabagismo, a gordura no sangue elevada, tudo isso, fazer boa atividade esportiva, todas essas medidas fazem com que haja, digamos assim, mantenha a juventude de nossas artérias e faz com que elas sempre mantenham um bom quadro arterial, não só do pênis, mas todo, coronária, todo o nosso organismo. Quando um homem sofre com um episódio de disfunção erétil, ele costuma se testar? Ele costuma se testar, mas isso é óbvio, né? Assim, qualquer indivíduo, quando passa por uma situação de estresse, uma situação em que ele não conseguiu um desempenho adequado, ele vai ficar sempre na expectativa do que vai acontecer na próxima vez. E o grande problema é que, se na próxima vez não acontecer um desempenho que ele está esperando, ele vai passar, obviamente, a ficar inseguro. Ou seja, ele começa a ter uma situação de ansiedade e vai aumentar para a próxima situação.
isso se repete, ele realmente entra numa cascata. E a gente quer interromper isso antes que fique uma situação emocionalmente ruim para ele. E muitas das vezes é exatamente esse o mecanismo que a gente chama como temor ao fracasso. Medo de fracassar. Ou temor de desempenho, ou ansiedade de desempenho. E é uma insegurança tão comum como qualquer indivíduo pode ter por outra situação. Tem pessoas que têm, por exemplo, um medo de entrar em elevadores. Então, a gente tem que compreender esses medos individuais. E se nós analisarmos do ponto de vista de medo, ainda bem que as pessoas têm medo. Isso faz parte de nós. Desde que a gente nasceu, a gente aprendeu através da dor que a gente tem que se cuidar, né, para não cair da cadeira, etc., porque vai doer. Então a gente passa a ter medos. Os medos fazem parte da nossa vida. E eles vêm para nos ensinar coisas interessantes. Então não há por que se preocupar tanto. Isso digamos assim, é resolvível. Agora, a gente pode dizer que, estatisticamente, a incidência de fatores psicológicos na causa da impotência é maior do que os fatores orgânicos? Sim. Do ponto de vista global, sim. Se nós analisarmos do ponto de vista arterial, obviamente, com a idade, existem, a gente chama de comorbidades, né? Diabetes, arteriosclerose, o tabagismo, o sedentarismo, obesidade, insuficiência renal, alterações hormonais, todas essas vão levando a uma alteração progressiva da qualidade das artérias. Então, é fácil analisar que com a idade, as causas orgânicas ou físicas, elas vão tendo uma maior prevalência do que as causas emocionais. Já essa insegurança que eu comentei, essas causas emocionais, elas são mais frequentes no indivíduo mais jovem. Então essa é a relação. Quanto mais idade, maior as causas orgânicas, a incidência. E quanto mais jovem, maior a incidência de causas emocionais. Qual que seria a idade em que a impotência, a disfunção erétil, ela começa a se manifestar com mais frequência? Olha, as estatísticas mostram assim, que entre os 40 a 70 anos de idade, em torno de 50% dos homens têm algum grau de disfunção erétil. Veja bem, seria uma grande epidemia a gente falar sobre isso, porque se em cada 10 homens, 5 têm algum grau, veja que a incidência é muito alta. Por isso que eu sempre digo que não há por que se angustiar tanto. O indivíduo não está sozinho. Dessa incidência mesmo, de 50%, na verdade, disfunção erétil severa, importante, que não consegue mais penetração vaginal, que realmente é importante, mais grave, digamos, ocorre ao redor de 10, 11, 12% apenas. Então essa que é a incidência